Seja muito bem-vinda ao podcast da Psicóloga Sincera. Eu me chamo Tessila, sou psicóloga, pesquisadora e agora também podcast. O meu objetivo com esse projeto é fazer com que a gente amplie nossa consciência, nós mulheres, para se libertar das inúmeras amarras que essa sociedade nos impõe. Né? Então, meu desejo aqui é te ajudar a se libertar, mulher, para dessa forma eu também conseguir me libertar, nem que seja um pouquinho. Tá? Aqui a gente vai falar sobre psicologia, política, resiliência, resistência, criatividade e libertação da mulher. Então, bora começar? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a Raquel Cerdeira, psicóloga. Eu quero uma coisa que eu pensei para esse podcast, lembrando que hoje é o primeiro episódio, então eu estou um pouquinho ainda, né, aprendendo. Mas uma coisa que eu pensei foi de fazer as apresentações das convidadas de forma afetiva, trazendo a relação que eu tenho com essa pessoa, né? Porque eu acho que isso explica, justifica o motivo de eu ter convidado. E a Raquel é uma amiga muito especial, muito próxima, né? Nós já temos 12 anos, eu acho, de amizade, eu tava fazendo as contas. A gente se conheceu estudando psicologia analítica, num curso de capacitação de psicologia analítica. E aí a gente não se largou mais, né? Basicamente foi isso. E a Raquel é uma mulher que eu admiro muito, né? A Raquel, eu conheço a Raquel, assim, eu vejo a Raquel atuando como psicóloga, porque a gente faz intervisão, a gente discute nossos casos, né? A gente se apoia muito nessa parte da profissão. Eu já vi a Raquel atuando como professora e ela é maravilhosa, né? E a Raquel, atualmente, é uma psicóloga da rede de assistência psicossocial, né, de Fortaleza. Ela é psicóloga do CAPS e psicóloga clínica. E também ela é mestre em saúde pública pela UFC e ela acabou de entrar no doutorado em saúde pública da UFC, da mais nova doutoranda do pedaço. E a Raquel tem muito a nos ensinar. A gente já fez várias coisas juntas, né, Raquel? De gravar vídeo juntas, de gravar conteúdo juntas. Então a gente sabe que quando a gente se junta para conversar, o negócio vai ser interessante. E hoje nós vamos conversar sobre decolonialidade. Então, Raquel, diga aí suas primeiras palavras. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Ah, só mais um detalhe. Vou deixar a Raquel falar, gente, calma. Só mais um detalhe. Eu escolhi a Raquel propositalmente para ser a minha primeira convidada porque eu queria alguém que eu tivesse muita intimidade. Justamente porque o primeiro episódio deixa a gente meio nervosa. Então eu pensei, não, tem que ser uma pessoa que me deixe muito à vontade, né? Com que eu tenha muita intimidade, com que eu sei que essa conversa, esse bate-papo flui. A gente chegou a pensar uma época em fazer esse projeto juntas, né? E isso foi uma coisa que me ajudou a tomar coragem de lançar o projeto. Então é muito simbólico ter a Raquel como minha primeira convidada. Obrigada por ter vindo, amiga. Fale. Muito obrigada, Tercila. Nossa, eu fiquei emocionada aqui com essa apresentação. A Tercila é uma amiga muito querida, né? Ela falou já um pouquinho da nossa trajetória. Mas é interessante que a gente tem alguns projetos que eu acho que são similares, né? Uhum. Que a gente discute já há algum tempo juntas algumas questões relacionadas, seja ao feminismo, seja as questões sociais da psicologia, né? Porque ela tem nessa formação dela em psicologia social, como eu tenho também, mas jamais puxando para a saúde coletiva, né? Para a saúde pública, saúde coletiva, como a gente chama aqui na América Latina. E assim, eu estou muito honrada de ser a primeira participante desse podcast. Nossos projetos, a gente tinha esse projeto de podcast junto, acabou que a gente teve. Nossas vidas foram mudando, cada uma foi indo para os seus lados. Eu entrei agora no doutorado de saúde pública, enfim, tenho vários outros projetos, mas eu estou muito feliz, Tessila, de tu ter lançado esse teu projeto e vou estar sempre aqui para contribuir, né? O quanto der para contribuir, para lhe ajudar com inspirar as pessoas, na verdade. É o que a gente quer quando a gente coloca para o mundo o que a gente sabe sobre as coisas, sobre a ciência, sobre as mulheres na ciência. Né? E muito obrigada, já agradeço. Eu é que agradeço e eu acho que a ideia é exatamente isso, né? A gente vai conversar aqui
num bate-papo mesmo, bem informal, como é o nosso jeito, nós não temos esse jeito formal de se comunicar. E embora a gente vá falar de um tema que é complexo, a gente vai tentar falar de uma forma que seja bem fácil de entender até para quem nunca estudou esse tema, porque a ideia é justamente isso, né? É despertar nas pessoas o interesse para outros olhares. E para mim também, como eu falei até nas boas-vindas, é uma oportunidade enorme de aprender, né? De fazer essa troca, de aprender. E até uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para a minha ouvinte, eu estou aprendendo, né? Eu quero compartilhar aqui as coisas que eu penso, as coisas que me chamam a atenção, mas eu estou aprendendo, eu estou aqui para aprender. E aí eu acho que a gente tem muita coisa para aprender junto, a gente já aprendeu muita coisa junta e temos muito mais. Então, vamos começar a falar sobre o nosso tema. Esse tema é um tema que a Raquel domina, que é uma das lentes que ela vai usar na sua pesquisa de doutorado, né? Eu já li a pesquisa de doutorado da Raquel, fiquei muito encantada. Então, vamos falar de decolonialidade. E aí, para falar de decolonialidade, eu acho que a gente precisa explicar primeiro o que é o pensamento, o funcionamento colonial, porque a gente sabe que o colonialismo formal já acabou, mas isso não quer dizer que o colonialismo acabou. Sim. Né? Porque ele deixou aí uma ferida aberta que sangra todos os dias e que toda a nossa sociedade ainda é organizada através desse eurocentrismo, né? Da Europa e agora dos Estados Unidos também, como o centro do mundo e quem vai ditar as regras de como nós vamos viver, que geralmente quem dita, até muitos dos livros que a gente leu na faculdade, que a gente lê estudando Jung, são livros escritos por homens brancos europeus. Né? Então, como a nossa referência ainda é europeia, eurocentrada, e como é que a gente pode desconstruir isso? Então, primeiro, conta pra gente o que é o colonialismo. Vamos lá, você já começou, né, Tessila? Já está explicando para o nosso ouvinte o que é essa colonialidade. O que eu posso começar a dizer para explicar isso? Nós somos colonizados, ponto. Nós somos pessoas colonizadas ainda, simbolicamente, por mais que nós não sejamos colônias ainda das nações, das potências europeias. E isso, na verdade, já foi algo que o pensamento decolonial questionou. Que se deu conta, porque na verdade o que a gente está chamando hoje de colonialidade, colonialismo do saber, enfim, é algo que a gente naturalizou. Ou seja, nós somos psicólogos. O que a gente estuda? Psicologia da Europa, psicologia da América, da Norte América, né? Na América do Norte. Basicamente isso. E a gente sabe hoje que aqui no Brasil a gente tem uma psicologia muito rica, porque nós temos uma diversidade histórico-cultural, né, de várias etnias que se encontraram muito boas, muito incríveis. E é o que acontece, a gente perdeu todos esses saberes em detrimento do Jung, do Freud, sei lá, do Beck, do Skinner, todos esses homens brancos que ditaram como é que a nossa psique é. Como é que a nossa mente é? A mente do ser humano, né, por mais que nós somos psicólogas junguianas e a gente acha que tem sim uma estrutura psíquica, né, que é comum a todos os seres humanos, né, mas isso tem camadas, né? Essa estrutura comum a gente não é palpável, a gente não chega nela. Então a gente tem sim sempre olhar para a estrutura histórico-cultural de um povo. E aí, como é que a gente vai entender o nosso povo a partir dos homens brancos europeus? Né? Então, quando a gente pensa a decolonialidade é a partir daí. E é um movimento, né? Porque o movimento decolonial veio a partir dos estudos pós-coloniais, inicialmente. Principalmente por quem? Por autores negros, né? Muitos deles americanos, depois africanos, depois da América Central, da América do Sul, questionando o saber naturalizado, primeiro europeu, hoje em dia já mais para Norte América, de que aquilo ali é o saber correto. Aquilo ali é a religião correta. A gente não vai só para saber, não. A gente vai para epistemologia. Que é o que é, né? A história
é a gênese, né? A origem do conhecimento, quando a gente estuda epistemologia, né? Então, a gente pegou tudo aquilo que veio lá da Europa, do pensamento judaico-cristão, e disse, isso é o certo. Mas não, existem outras formas de pensar. Vamos pegar o Oriente, vamos pegar o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, enfim, tudo que tem ali. Vamos pegar todas as nações que a gente nem conhece da África, né? Que tem inúmeras formas de ver o mundo que são completamente diversas. Você falou um pouco da minha vida como psicólogo, como acadêmico, mas eu também sou percussionista, né? Então eu tenho minha vivência junto ao movimento negro, embora eu nunca tenha participado de muitos grandes movimentos sociais. Eu sou de uma comunidadezinha, que vai ser um pouco da minha pesquisa de doutorado, na Amazônia. Né? Uma comunidadezinha rural extrativista, que embora seja católica, né? Da sua já herança colonizadora, é um local que tem muita sabedoria indígena, muita sabedoria que vem dos escravos, né? Dos escravizados, vou chamar assim. Então, são várias coisas que a gente tem. Então, quando a gente pensa na colonialidade, é o quê? Essa naturalização do saber, né? Chegou aqui as pessoas, os europeus, para colonizar as Américas, acharam que tinham a verdade, que tinham que salvar, bem entre aspas, esse povo, que não salvaram, na verdade, foi feito um genocídio. E o que a gente tentaram foi aniquilar. Isso, né? foi feito um genocídio, e quem não foi morto foi captado e cooptado pelo saber ali do europeu como o saber real, o saber verdadeiro, a religião verdadeira, né? Os jesuítas vinham para salvar as almas, né? E aí se perdeu a Pachamama, se perdeu tudo que se tinha em relação, né, ao Muraquitã, que eu sempre uso, meu amuletozinho, né, lá da Amazônia. Perdeu-se tudo que se tinha em relação aos saberes ligados à terra, ligados à natureza. Que isso hoje em dia a gente está vendo, né, no pensamento sustentável, na questão das mudanças climáticas, como a gente precisa aprender com esses povos. E daí é que nasce a decolonialidade. Ei, vocês, com esse saber aí, que acham que é o verdadeiro, estão acabando com a natureza, estão acabando com as pessoas, não estão conseguindo cuidar das pessoas, já que nós somos psicólogos, então vamos falar dentro da nossa área. Isso aí não cuida. A gente tem que olhar para as pessoas como elas são. E é muito interessante como esse funcionamento colonial, né, realmente ele aconteceu a partir da Europa para tentar aniquilar tudo, pensando apenas em exploração. Então, eles chegaram no Brasil, que tinha já o seu povo, que tinha já o seu modo de vida, que era um modo de vida muito mais em comum com a natureza, com os funcionamentos da natureza, e eles começaram a destruir para extrair tudo que tinha aqui que poderia gerar lucro. Então, em nome desse lucro, essas potências, que agora é muito o que os Estados Unidos faz, né, que é o atual império, que não é formalmente um império, mas acaba agindo como um império, eles vão explorar tudo, eles vão explorar, né, o petróleo, eles querem explorar tudo para fazer mais dinheiro, e não importa como as pessoas vão viver. E pouquíssimas pessoas se beneficiam dessa exploração, e a grande maioria das pessoas acabam sendo exploradas. E aí, mesmo quando a gente vai para a academia, que a gente faz esse esforço na academia de decolonizar o saber, mas mesmo assim a gente sempre parte desse conhecimento, desse saber que é estadunidense ou europeu. Né? Então, até para pensar a academia, que é um lugar que nós duas ocupamos, né? Eu também sou doutoranda em psicologia na Unifor, e aí eu estava repensando até um pouco o meu processo de mestrado. Né? No mestrado eu produzi 2 artigos. Um sobre resiliência comunitária, que ele foi publicado em português, e ele é um artigo bem acessado. E outro que foi o resultado da pesquisa empírica, que foi um estudo de caso sobre uma comunidade aqui de Fortaleza, e a gente publicou em inglês. Né? E aí a gente, tanto eu como a Normanda, a gente revê todas essas escolhas hoje em dia. Porque esse artigo que foi publicado em inglês, que é de fato os resultados da pesquisa empírica, que são belíssimos,
né? Em algum outro momento eu posso falar mais disso. Mas ele é publicado em inglês, ele não é tão acessado. E por que a gente publica em inglês? Justamente para tentar ter a mesma visibilidade que os artigos que são produzidos no norte global têm. Só que aí acaba que o artigo, na minha visão, isso é uma crítica minha mesmo, né, da minha própria, a minha própria produção. Nem chega lá porque não vem de alguém que eles levam a sério e nem chega para o povo daqui. E aí o grande lance, como eu sou pesquisadora do campo da resiliência, o grande lance é fazer esse esforço de olhar para a resiliência e para a resistência dos povos daqui. Como é que a gente vai aprender resiliência com os europeus, com os norte-americanos, se a gente vive dificuldades sociais, estruturais muito graves, e é só a gente que tem, o nosso povo, os nossos ancestrais que passaram por tudo isso, que desenvolveram formas de resistência, porque todos esses processos de colonização, eles nunca aconteceram sem a resistência do povo. Né, sem a resistência do povo negro que foi escravizado, que inclusive às vezes muitos morriam nesse trajeto, né, vindo da África para o Brasil, porque eles vinham em condições totalmente desumanas, e alguns deles se matavam, o que para mim é uma forma de resistência. E o tanto de resistência que veio daí, a partir do momento que os escravizados sempre resistiram, por mais que fossem tratados com muita agressividade, com muita violência, mas eles encontraram formas de manter a cultura através da comida, através da música, e depois dos quilombos também. Então, a resistência sempre esteve aí. E eu tenho muito esse cuidado de olhar sempre para a resistência também. Para a gente não ver o povo, apesar de nós sermos um povo que foi colonizado, nós somos resultado de uma população colonizada e dessa mistura, né, com colonizadores, com população indígena e com população africana. Nós não somos simples vítimas, nós somos sobreviventes de muitos tipos de violência. Né? As mulheres, principalmente as mulheres que agregam ali mais de uma forma de opressão, elas são sobreviventes a isso tudo. Né? Então, poder trazer um pouco esse olhar. Mas voltando, só para a gente entender, né? Eu acho que deu para explicar bem o que é o pensamento, o saber colonial. E aí você falou que primeiro surgiu as ideias do pós-colonialismo e depois as ideias decoloniais. Tu consegue explicar pra gente essas diferenças? Na verdade, é o seguinte, não é que foi primeiro, é meio que em paralelo, né? O pós-colonialismo Na verdade, a gente não pode dizer que existe um pensamento colonial. Né? Quem está chamando o pensamento de colonial são os pós-coloniais e os decoloniais. A diferença é que os pós-coloniais são aqueles que são europeus, que estão pensando para além da modernidade colonial. Porque quando a gente pensa pós-colonialidade, decolonialidade, a gente está falando da modernidade. Que era o quê? As grandes navegações, né? Toda aquela exploração que teve a nível global a partir das grandes navegações da modernidade. Então, o que acontece? Os pós-coloniais costumam ser chamados aqueles que estão lá no norte global, que é como a gente tem chamado, que fazem a crítica a esse tipo de pensamento tido como único, tido como melhor. E não é. Como superior. Como superior. Então, vamos pegar aqui um dos principais expoentes decoloniais que a gente pode pensar que seria um pós-colonial plus. Vou dizer assim, que é o Boaventura de Souza Santos. Por que ele foi tão escutado? Né? Teve outros pensadores antes, existiram outros, só que a partir dele é que tem muita gente que diz que ele criou a decolonialidade, e não é verdade, mas ele é um homem branco, português, tá certo que ele é radicado lá em Moçambique, mas Moçambique ou Cabo Verde? Agora eu esqueci, enfim, em algum país da África, mas ele é um pensador português, branco,
E aí, sim, ele trouxe muita coisa sobre decolonialidade, sobre epistemologias do Sul, que é um conceito dele, né, que vai falar, ei, vamos pegar os saberes dos povos do Sul, no caso aí somos nós, latino-americanos, somos africanos, são Sim. inclusive os asiáticos, que a gente fala pouco no mundo ocidental, mas que tem muita coisa interessante, porque é como se a ciência, por exemplo, que vem lá do Oriente, fosse outra coisa. Não é uma linguagem, até as letras são diferentes, é como se a gente afastasse. E aí você fala uma coisa interessante sobre a resistência. O, o- a comunidade científica vê. Ajudar com isso se você desativar o modo avião. Ai, desculpa. Não sei. A comunidade internacional, né? Ela se comunica pelo inglês. E por que, que o inglês é a língua oficial universal? Tipo aquele Esperanto que tentaram fazer alguns anos atrás. Esperanto? Era a língua universal que tentaram criar. Que era para ser de todos os povos, que claro que não deu certo, porque uma língua tem a ver com processo social. Mas se a gente pensar hoje na academia, o inglês é a língua oficial universal. Por quê? Porque os Estados Unidos, né, é o império, é a maior potência. É resistência a gente escrever nossos artigos em outras línguas, sim. Do mesmo jeito que é resistência, eu ainda estou aqui lá no Oscar, né? Que usar nossas línguas, né? O português, o espanhol, as próprias línguas africanas na ciência é uma forma de resistência. Obviamente que para a gente ser entendido, às vezes sim, a gente tem que publicar em inglês, como eu também publiquei agora um artigo que é dentro do pensamento decolonial sobre nutricídio, a morte a partir da alimentação. Como assim? Ou você não dá acesso a comidas de qualidade, né? Ou você faz com que as pessoas só tenham acesso a comidas ruins. De uma forma bem simples, né? Que é um porque tudo isso está dentro do pensamento decolonial e pós-colonial, né? Porque existia a biopolítica do Foucault, mas aí a gente pega a biopolítica e fala da necropolítica, que é quando o Estado faz as pessoas morrerem, ou deixa morrer ou faz morrer, como que acontece em Gaza, por exemplo, né? E aí eles podem fazer de diversas formas, como foi na Covid, não usa máscara, não vacina, ou como podem fazer pela alimentação. Então a gente estava falando sobre isso é um pensamento decolonial. A gente usa alguns autores decoloniais que, sim, fazem suas publicações em inglês porque precisa chegar. Mas o que a gente fez? Esse artigo a gente publicou em português e em inglês para chegar, mas a gente não deixa de publicar em português, que é uma forma de resistência, é uma forma de resistir. E provavelmente uma pessoa da América Latina não vai ler inglês, vai ler em português. Sim. Como a gente lê também os nossos artigos em espanhol. A gente consegue entender. E só de pensar, o Brasil é um país tão enorme, com tanta complexidade, com tanta gente fazendo ciência, com tantos desafios para enfrentar e com tantas formas muito criativas de enfrentar esses desafios, né? A gente tem muito a dizer. E aí eu gostei dessa perspectiva que tu trouxe, que então publicar em português é resistência, mas o ideal seria a gente publicar nas duas línguas, porque a gente... Ou 3, ou 4. Inclusive uma língua africana. É porque a gente não encontra, mas seria o ideal. Botar, sei lá, em chinês, que é a nova grande potência, que a gente tem que pensar isso. Colocar numa língua africana ou duas. Colocar em espanhol, mas ó, isso é custoso para a ciência. Como é que a gente vai arranjar um tradutor para ficar traduzindo para todos esses idiomas? Sai caro, para inglês sai caro. Porque a revista, quando ela pede pra gente publicar, elas gostaram do nosso artigo. A revista que a gente. Foi uma revista de um Qualis bom, né? Que foi a Saúde e Sociedade. Aí disse, opa, gostamos desse ensaio. Vamos publicar em outro idioma. A gente paga uma taxa altíssima para poder para publicar em inglês. Tá, Entende? entendi, Então as revistas entendi. aqui demandam a gente outros idiomas. Se a gente quiser fazer uma publicação nessas outras línguas, a gente tem que procurar uma revista que publique nesses outros idiomas ou publicar de forma independente. Olha como a gente é colonizado Sim, cientificamente. até para fazer isso, até para fazer o nosso pensamento chegar, a nossa ciência chegar, a gente tem que fazer todo esse, né, esse esforço. Mas eu adorei essa perspectiva que tu trouxe. Então, o ideal é publicar
em pelo menos 2 línguas mesmo. Tem revista que publica já nas 2 línguas, né? Em pelo menos 2 línguas, ou tentar publicar em mais. E aí, um outro aspecto da minha pesquisa de mestrado, que o artigo que eu fiz, que foi de revisão, o que acontece? As revistas exigem, para publicar numa revista melhor, você tem que usar alguns métodos, né? Então, a revisão, quando você usa uma revisão de escopo, que é a que tem sido muito usada atualmente, você tem mais chance de publicar numa revista melhor. E aí, eu fiz uma revisão integrativa na época. E a gente escolhe alguns critérios, e quando a gente escolhe esses critérios, a gente acaba selecionando muito mais artigos que são escritos em inglês. Que essa é uma crítica que eu e a Normanda fazemos à nossa própria produção, entendeu? Acabou que o artigo, que é um artigo bem explicativo, bem introdutório para a resiliência comunitária, mas ele sem querer, a gente acabou nem priorizando, acabou aparecendo mais o pensamento do norte sobre resiliência comunitária. Por quê? Porque quando a gente vai usar os critérios para ser aqueles artigos que são muito bons dentro daqueles critérios, a gente acaba... Os selecionados acabam sendo esses. Então, assim, o meu artigo teórico, agora do doutorado, o primeiro, a gente está tentando entender como é que a gente faz isso. Porque eu acho que tem que ser narrativa, tem que ser uma revisão narrativa para a gente escolher as fontes principais, para a gente escolher fontes que sejam de autores brasileiros, que sejam de autores latinos, de autores africanos, né? A gente está com muita vontade de fazer uma pesquisa que seja transcultural, em colaboração com pesquisadores da África do Sul. Então, assim, é esse desafio, né? A gente tem que fazer, talvez, um artigo que seja menos aceito nas revistas mais bem qualificadas, para a gente poder dizer o que precisa ser dito, que é de onde vem, porque isso é decolonizar a pesquisa, né? O saber científico. Mas assim, eu acho que trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, porque as ouvintes que não forem acadêmicas, que nem a gente, ficam boiando, né? Quando a gente está falando aqui de artigo científico e tudo. Eu acho que é importante a gente pensar na decolonialidade como um movimento, que é isso que é. A gente começou falando de decolonialidade na pesquisa, no conhecimento, né? Mas quais são, eu fico pensando, né? Até a gente conversou sobre isso em alguns outros momentos. Eu fico pensando qual é o impacto disso na nossa vida, né? Boa. Então, assim, vamos olhar o nosso mundo que a gente está vivendo bem louco hoje, com a ascensão dessa extrema-direita louca. Porque tudo bem, né? Você ser um bom capitalista, até brinco. Você pode ser um bom capitalista, né? Bato palma para um bom capitalista, mas essa extrema-direita ela não tem a ver com capitalismo, tem a ver com genocídio, com neocolonialismo, né? O meu saber, a minha forma de vida é melhor do que a sua. E é isso. Quando a gente fala de colonialidade do pensamento, é isso. É, por exemplo, você achar que as igrejas cristãs são melhores do que as religiões afro ir lá no terreiro e as facções mandarem quebrar. Como assim? Né? É você achar, por exemplo, que as pessoas transgênero, não binárias, não são pessoas, porque está fora do pensamento cristão, que tem sim um impacto na ciência, inventa um monte de teoria para isso, que não é verdade, tá? Nós, como psicólogos, temos que dizer isso. Aí você persegue essas pessoas. É perseguir as pessoas negras de forma, como é que eu posso dizer, de uma forma sutil, não colocando nas empresas para trabalhar, não valorizando quando as mulheres negras falam, chamando as mulheres negras de revoltadas, né, de briguentas, de simplesmente, como é que eu posso dizer, objetificando a mulher negra muito mais que a branca, a mulher negra não é para casar. E aí a gente entra muito no feminismo negro, é bem decolonial. É um movimento social, a gente pode pensar, né? O movimento negro, o feminismo negro, que tem expoentes dentro da decolonialidade, tem Lélia Gonzalez, tem Grada Quilomba, que já é mais recente, né, e tal, que vai falar, que é uma psicóloga, né, uma psicanalista, que vai falar dos impactos de você ser uma pessoa negra na sociedade, uma sociedade europeia, por exemplo.
A decolonialidade é esse caminho de volta. É entender, ei, nós temos sim um conhecimento, nós temos uma forma de vida. Que eu acho que é isso que é o mais interessante a gente pensar. Poxa, os povos lá, os povos da Amazônia, eles têm uma forma de vida, eles têm conhecimento, eles têm saúde. Eles têm conhecimento sobre saúde, que é isso que eu vou estudar no meu doutorado. Por que a gente não leva a sério? Tá o tempo todo com coisas biomédicas, é vacina, é remédio. Haja remédio. Remédio, remédio, remédio. Que é isso? Que mundo é esse? 50 anos atrás, ninguém tomava remédio pra quase nada. Era lambedor, era mel de abelha, era limão com não sei o quê, chá de não sei o quê, chá de casca de casca daquilo. Isso é o quê? Conhecimento popular, que vem da onde? Vem sim também, claro, a gente não vai, porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala de decolonialidade é contra branco, é contra a branquitude, não é isso, né? Porque tem sim as tradições dos povos tradicionais europeus, como eu morei em Portugal, né? Você também morou fora, sabe, né? Tem sim conhecimentos dos povos que também são subjugados, porque são populares. Então a junção desses povos com os povos de África, com povos aqui, né? Os indígenas, tem inúmeras coisas, porque são vários povos indígenas. Então, é isso para a nossa vida que a decolonialidade como movimento traz. Ah, não é ficar, os Estados Unidos é melhor, a tecnologia dos Estados Unidos é melhor, a saúde dos Estados Unidos eu fico com ódio. Nossa. Né? Não vou dizer um palavrão aqui, porque, enfim, né? Mas eu fico com ódio. Mas aqui tá tudo liberado. Se quiser dizer palavrão também. Pé da vida. Fico pé da vida quando eu escuto que nos Estados Unidos a saúde é melhor. Meu filho, vá ter um câncer nos Estados Unidos, tu vende todas as coisas, tu vende até teu rim pra tu curar outro órgão e tu não fica bom. Não precisa nem ser um câncer, uma coisa mais simples, um pequeno acidente que você sofre e você precisa ir no hospital, você já sai com uma conta impagável, né? Aliás, ó, eu sei que a gente vai ter um momento de dar dicas, eu vou dar logo uma dica aqui de um documentário de Michael Moore chamado Sickle, para você ver como é que é a saúde nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na França, em Cuba e no Canadá. Né? Aí nem chegou no Brasil, porque a gente tem o SUS aqui, o SUS é primoroso. Temos sim, eu sou uma servidora pública do SUS, trabalho no SUS há 13 anos. Claro que a gente tem muitos problemas, que são estruturais na maior parte das vezes. A gente não tem estrutura para a gente fazer a saúde que a gente queria, principalmente no básico, na atenção primária, que são os postos, na atenção secundária, que é exame, né? Que é uma psicoterapia que não tem pelo SUS, essas coisas. Mas se a gente vai para alta complexidade, um câncer, uma doença assim rara, meu filho, aqui dá de 10-0 em vários países da Europa. O que a gente não tem, às vezes, a tecnologia e dinheiro para dar para muitas pessoas. Sim. Isso às vezes né? Porque a gente tem muitos serviços e todos os serviços de alta complexidade são caros e a gente consegue fazer vários. Mas sei lá, uma pessoa que tem uma doença rara e o remédio é 5 milhões de reais, aí é mais difícil, que talvez você consiga nesses outros países, porque tem mais dinheiro, são países mais ricos. Aí a gente não consegue aqui. Aí, não, a saúde no Brasil não funciona. Funciona muito. Se a gente não tivesse o SUS, imagine como seria a saúde da maioria da população que é pobre. No país desigual como o nosso, imagina não ter saúde pública universal. Imagina não ter esse acesso. Fora que todos os brasileiros se beneficiam do SUS, né? Tem gente que acha ainda que não precisa do SUS porque pode pagar o médico, o plano de saúde, mas tem várias outras coisas que o SUS cuida. Então, é claro que a gente reconhece todos os problemas, mas a gente precisa reconhecer, isso é uma forma de olhar para a nossa forma, né, do Brasil de fazer saúde coletiva, de fazer ciência, porque a gente tem muita tecnologia, inclusive, por mais que você acabou de dizer que precisa melhorar essa parte da atenção primária, né? Mas a gente tem os agentes de saúde, que é uma tecnologia fantástica, né? Porque são as pessoas que estão ali, que são da comunidade, que conhecem as pessoas da comunidade e que conseguem oferecer um cuidado maior, que às vezes tem gente que recebe visita em casa, quando é um paciente
que está muito debilitado, não consegue ir até o posto de saúde, então vai um agente de saúde para medir lá, fazer uma forma de cuidado, né? Então a gente tem muito para ensinar. A gente tem muito para ensinar como a gente, é claro, tem que melhorar muito. Temos que investir muito mais em saúde. Mas a gente tem muito para ensinar sobre isso ao mundo. E tem uma outra coisa, né? A gente está falando de ciência, de conhecimento, mas a gente tem que falar de cultura. A gente consome demais cultura estrangeira, especialmente americana, né? Total. A gente fica nesse viralatismo, que é um viralatismo mesmo. Ai, o Trump, ai, o Musk, ai, não sei quem. Por quê? Porque é tanta... Como é que eu posso... É quase uma... Assim, é tratar essas pessoas como se fossem Deus. Deus, né? Idolatria, pronto, essa é a palavra que eu estava procurando. É uma idolatria de pessoas bem-sucedidas financeiramente. Porque a gente vive num Steve mundo... Jobs. A gente vive num mundo capitalista em que ter é mais importante do que ser. E a decolonialidade passa pelo ser, mais do que pelo ter. Né? Claro que a gente sabe que no mundo capitalista ter é muito importante, muito. Seja relacionada a fonte de subsistência, mas a status social, enfim. Inclusive, a gente quer que todo mundo tenha, né? Sim. A gente sabe tanto que o ter é importante que a gente só quer que todo mundo tenha. E isso não nos faz comunista, tá? Eu até brinco que eu não sou comunista, mas eu sou uma pessoa que luta, pelo menos pelas tais das políticas de bem-estar social, que o bom capitalista deveria prezar, para todo mundo ter poder de compra, né? Todo mundo teria que ter poder de compra. Então, o que acontece? A gente consome a cultura americana, principalmente, mais do que todas. E uma cultura totalmente desconectada da realidade que a gente vive, como se fosse melhor. Mas você, né, que morou na Espanha e morou nos Estados Unidos, sim, e eu que morei em Portugal, a gente sabe que não é essas flores todas que contam. A gente sabe como o povo de lá mesmo sofria com questões de saúde pública, com violência, que eu jurava que era só no Brasil. Mas, por exemplo, eu sempre conto isso. Quando eu morava em Portugal em 2011, o principal crime de lá era o crime de violação, crime de estupro. Imagine você ser mulher e andar na rua em Portugal. Era um terror, coisa que eu não tenho. Eu tenho outros medos no Brasil, mas não esse medo. Não é doido isso? Então, sim, vendem isso. A gente via na Espanha, por exemplo... os refugiados, né, que ficavam naquela ilegalidade, acabavam indo para a criminalidade, aí coloca a culpa nos refugiados. Não, vamos lembrar por que eles são refugiados. Quem foi que foi lá e colonizar aqueles países e deixaram eles sem nada? O que hoje está se vendo, toda essa crise dos refugiados, é só um resultado da própria política imperialista dos países europeus e neo-imperialistas como os Estados Unidos. Então a gente consome a cultura deles como se fosse melhor, a forma de vida como se fosse melhor. E a nossa cultura riquíssima, nossa música, muito mais complexa. As formas de pensamento, o nosso idioma mesmo, por mais que seja colonizado, sim, né? Mas os idiomas que nós temos dos povos que aqui estavam, tantas palavras que nós temos aqui no português do Brasil, que vem lá da África, que nem tem nem perto lá em Portugal. Então a gente tem tantas coisas na nossa cultura de riqueza pra gente estar só o tempo todo, só valorizando o que é de fora. É legal, eu gosto da diversidade, eu gosto de outras culturas, de conhecer, mas não pra dizer que é melhor. Né? Eu brincava sem entender que um dia eu ia estudar decolonialidade, quando eu morava em Portugal. Ô, povo colonizado, era assim que eu dizia para meus colegas, meu povo, deixa de ser colonizado. Com esse negócio dessas marcas, essas coisas. Boa é farinha. Negócio de comer não sei o que. Bom é farinha, meu filho. Açaí. Bom é açaí. Minha mãe comeu açaí com peixe e farinha. Saudável, não tem uma doença dessa crônica. Não, e aí a gente volta para o que tu falou desse artigo que vocês fizeram, né? Que até a alimentação é muito colonizada, porque os Estados Unidos conseguiu distribuir para o mundo inteiro a forma de alimentação deles, que é péssima, tipo o McDonald's, né? Eles conseguem chegar, assim, com o McDonald's em lugares inacreditáveis. E aí, as pessoas, eles levam essa forma pobre de se alimentar. Viu? Ruim. Aff, Maria. Sou mais hambúrguer artesanal que faz ali na esquina. Mulher, infelizmente, eu vou ter que assumir aqui, bem colonizada, que eu adoro a praga do McDonald's. Eu não vou mentir,
eu adoro outros hambúrgueres mais artesanais, mas eu gosto também da praga do McDonald's. Por quê? Porque é só colonizar. Eu tô brincando. Nós somos colonizados, claro. Decolonizar é isso, é entender onde é que tá o colonizador dentro da gente. Boa. Mas procurar onde é que tá o povo indígena dentro da gente, onde é que tá o povo africano dentro da gente, que a gente não sabe nem de onde é que vem, porque mataram, a gente não sabe a nossa história. Eu só sei, ó, nos meus olhos puxados e no meu cabelo encaracolado, que sou, como é que se diz? Que tenho meus ancestrais indígenas e africanos. Mas quais são? De que nação? Nação Queto? De Angola? Qual é o povo indígena? Ninguém tem nem ideia. Não é doido isso? Muito. É muito doido. E aí, como eles conseguem, né? Eu fiquei pensando nessa coisa da nutrição que tu falou. De como eles conseguem oferecer comida de baixa qualidade a um preço mais acessível, né? E a comida de qualidade ser mais cara, ser mais gourmetizada, ser mais essa coisa do orgânico, né? Então, vamos deixar a comida que é mais barata ser entupida de veneno. Que a gente está vendo isso acontecer à torta e à direita cada dia mais. Vamos deixar entupir de veneno, porque quem tem dinheiro vai comer orgânico. Né? Então, é muito cruel e isso se revela, você falou, na saúde da população negra. Isso ficou muito claro durante a pandemia, porque é uma saúde que vem sendo vulnerabilizada. Como não tem o mesmo acesso ao cuidado em saúde, mesmo tendo o SUS, porque o cuidado em saúde tem a ver com a alimentação de qualidade, por exemplo. Né? Aí as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a certos tipos de adoecimentos, né? Vai acumulando os adoecimentos que não são tratados, muitas vezes. Existe uma crítica, Tarsila, à decolonialidade, dizendo... Bem da branquitude, eu vou falar da branquitude, por quê? Porque muitas vezes a decolonialidade é vista como um pensamento negro. E, claro, a negritude na sociedade é inferiorizada. Simbolicamente, de diversas maneiras. Nem vou entrar tanto aqui no tema do racismo. Mas, sim, vários pensadores decoloniais são negros. E vão pensar as questões de raça. E outras vão pensar questões de gênero. Outras vão pensar interseccionalidades, que é gênero, raça, né, e classe social. Tudo isso. Então, muitas vezes, o descrédito que se tenta fazer ao pensamento decolonial é que são os revoltadinhos, né? Os povos subalternos, aqueles que foram escravizados, os pobres, e são... Ah, não, sabe, é um pensamentozinho comunista, é um pensamentozinho ralézinho do povo operário. E tenta rebaixar, como se o povo, né, como se tivesse uma pior educação, como se fosse um pensamento inferior mesmo, de menor qualidade. Mas, e que fosse contra o capitalismo. Sim, isso é verdade. Boa parte do pensamento decolonial tem sim uma origem marxista ou neomarxista, comunista, sim. Mas mais do que isso, vamos pensar que o comunismo hoje em dia é mais uma crítica ao capitalismo. Não é, vamos uma nova União Soviética. Não é isso. É isso que as pessoas... comunismo virou quase um palavrão, não pode falar. Não. É sim uma crítica a esse tipo de capitalismo que a gente vive, porque ele é predatório. Ele não é sustentável a longo prazo. A gente tem que mudar. O capitalismo é uma forma de vida, né? E aí eu trago um exemplo. Você está falando aí de alimentação. Eu faço uma pós-graduação até na PUC, que fala sobre direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Bem interessante. E numa das aulas eu estava estudando sobre Mohammad Yunus, um indiano, né? Que você deve conhecer dos estudos de resiliência. Né? Eu conheço ele dos estudos de empreendedorismo social, né? Exatamente. Que também é tema da minha pesquisa de doutorado. E eu conheci assim, ele veio ano passado, acho que foi ano passado, pra cá, deu uma palestra na Unifor, então eu cheguei até a ouvi-lo. O cara é incrível. E ele é o quê? Ele é um indiano e ele tem um empreendedorismo que eu arrisco dizer decolonial. Sim. Né? Que foi junto com a Danone, fez um projeto social, um negócio social que a gente chama incrível, que foi dar iogurte para as crianças pobres a preços bem baixos com todos os nutrientes. Sustentável. Extremamente sustentável, que muda a realidade. Isso é uma perspectiva decolonial. E que, inclusive, eram vendidos por pessoas da própria comunidade. Sim. E aí isso também é muito, né? E ele começou, o Yunus, ele ganhou até o prêmio
Nobel da Economia, ele é um economista. Ele começou fazendo o quê? Ele foi o inventor do microcrédito. Ele chegou na comunidade dele, acho que ele morava nos Estados Unidos, aí foi para lá, voltou, né, para Bangladesh e viu que muitas mulheres da comunidade estavam com muita dificuldade e começou a emprestar, a fazer microcrédito, emprestar dinheiro a elas com um juro bem baixo. E aí o que ele percebeu é que essas mulheres são muito mais adimplentes do que as pessoas que fazem empréstimos nos bancos tradicionais. Então, ele criou como se fosse um banco comunitário. Hoje a gente vê, e eu acho que isso é uma forma de resistência e é decolonial, muitos bancos comunitários. Aqui mesmo em Fortaleza a gente tem, né, Palmas, que tem a sua própria moeda. Sim. Então, o que é que isso está fazendo? Está colocando dinheiro na mão de quem não tem e das pessoas que não têm acesso nem ao dinheiro e nem ao crédito, muitas vezes. Então, é uma coisa que parece tão simples e que é tão revolucionária. Colocar dinheiro na mão das mulheres, que são as mães de famílias, são responsáveis. A maioria dos lares são chefiados por mulheres aqui no Brasil, e de lares que têm insegurança alimentar, que vivem algum nível de insegurança alimentar. E aí é colocar um dinheiro na mão dessas mulheres. Isso é muito fantástico, né? Tanto é que isso é um dos temas da minha pesquisa, porque é muito apaixonante. E eu acho que, sim, dependendo da forma como se faz empreendedorismo social, é anticapitalista. E aí a gente pensa nessa crítica ao capitalismo, e aí as pessoas, as ouvintes mais conservadoras, podem ficar apavoradas com essa nossa fala, porque a gente um país foi muito manipulado com essa história da ameaça comunista, que nunca foi real no Brasil. O Brasil nunca chegou perto de se tornar um país comunista, mas tem toda essa ameaça e a partir disso manipula o medo das pessoas e, na verdade, não tem possibilidade disso acontecer aqui, né? Até os líderes de esquerda se rendem ao capitalismo completamente. Nós somos capitalistas, não tem jeito. Então, assim, agora, tu imagina como é que estaria o planeta se a gente fazendo crítica ao capitalismo? Porque quem me disser que o capitalismo funcionou também, né? Pelo amor de Deus. Que ele é só bom, né? Pra quem que ele é bom? Para os 10%, né? Para os 10%. Então, assim, tá destruindo a humanidade, o planeta, matando as pessoas de fome. Tu imagina se ninguém tivesse criticando o capitalismo. Como é que, se a gente tentando fazer um esforço, um movimento de nadar contra a corrente e de fazer essas críticas, gente, o capitalismo não tá dando tão certo assim como vocês pregam. Vamos reconhecer que a gente precisa melhorar essa forma de fazer economia. Né? A gente precisa distribuir melhor essa renda. Se a gente não tivesse fazendo essa crítica, a humanidade já tinha sido aniquilada. Porque é um capitalismo que ele é extrativista, ele só tira, não repõe, né? Ele só destrói, não constrói. E aí a gente fica pensando no início do capitalismo, né? Com a Revolução Francesa, que eles eram subalternos, né? Eles eram revoltados. E agora, o próprio capitalismo que eles criaram está causando tantos danos que aí esses movimentos, como a decolonialidade, são os revoltados da vez, mas é importante essa revolta. É importante um resgate da nossa memória, da nossa, do nosso respeito por nós mesmos, da pluralidade de pensamento. A decolonialidade é plural. Sim. Ela quer que todos os pensamentos que existem sejam respeitados. E cada um possa pensar, é base dos direitos humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento. Está lá na Carta Universal dos Direitos Humanos. Por que não se pode? Por que é só uma forma? Então, as políticas públicas, é importante a gente falar isso, né? Eu como sanitarista, você como psicóloga social, as políticas públicas precisam abarcar a pluralidade que nós temos no nosso país e no mundo. São formas diferentes de pensar e formas diferentes de existir que precisam, sim, permanecer existindo. E com muita sabedoria, né? E que tem muita sabedoria. Então, Raquel, eita, pau, nosso tempo tá acabando. Não, Raquel, vamos ver aqui como é que a gente pode finalizar o episódio.
Então, eu acho que a gente abordou muito bem a questão da decolonialidade e essa questão do giro decolonial. Sim. Né? Explica só rapidinho como é essa coisa do giro decolonial que eu li na tua pesquisa e achei fantástico. O giro decolonial é justamente sobre isso que eu falei ao longo de toda a nossa conversa, que é a gente conseguir fazer uma inversão de pensamento, mas não aniquilando o outro, né? Não. Integrando. Não. Como diz Paulo Freire, né? A educação precisa ser libertadora, sem ser opressora. Há um giro. No giro a gente vai entender, opa, esses povos aqui têm valor. Opa, isso aqui é um tipo de pensamento interessante. A gente vai girando aos poucos para tirar daquela noção do que é inferior. Esse é o giro decolonial, né? E respeitar tudo isso que é plural, tudo isso que é positivo das diversas formas de saber. Eu não sei se você me corrige se não foi isso, mas eu acho que isso tem a ver com aquela ideia, com aquele pensamento do futuro ancestral, que é olhar para a nossa ancestralidade mesmo e para todas essas formas de saber, de cuidar de se relacionar com a natureza, que são menos nocivas, né, que são tão ricas e tão interessantes e tão sábias quanto as ideias hegemônicas. Então, é voltar um pouco para isso, sabendo que a gente não vai voltar a viver como os nossos antepassados indígenas viviam, por exemplo. Não é voltar para o passado. É focar no futuro, construindo junto com todos esses saberes, né? Eu arriscaria dizer, para finalizar, que a decolonialidade é dar voz às diferenças ancestrais. Perfeito, lindo, lindo. E aí, Raquel, antes da gente terminar o episódio, a gente já falou sobre isso durante o episódio inteiro, mas eu acho bom pontuar as formas de resistência, né? Os movimentos de resistência decoloniais. Você já falou de alguns, né? Do feminismo negro. O que mais que a gente tem como esses movimentos de resistência? Eu acho que a gente tem várias vertentes do movimento LGBTQI, APN+, né? Temos, dentro da academia, né, os movimentos decoloniais e pós-coloniais, as epistemologias do Sul, essas coisas de a gente poder publicar em outros idiomas. A gente tem o movimento negro, que se renova. É muito interessante, né? O próprio movimento feminista, que tá conseguindo também se renovar, porque era bem branco no início, né? Sim. Via um tipo de mulher específico que hoje não, está se ampliando para várias outras formas do feminismo, que é muito positivo. Eu acho o pensamento decolonial. E é isso, eu acho que é isso. Devo estar esquecendo várias coisas, mas. Mas isso. eu acho que a gente abordou ao longo da conversa, do bate-papo, né? E essa coisa que você falou do feminismo, que o feminismo tem várias ondas. E aí o movimento que ocorreu para que as mulheres pudessem chegar ao mercado de trabalho, depois foi percebido foi dito pelas mulheres negras, feministas negras, que aquilo beneficiava aquele tipo de mulher, que é uma mulher branca, de classe média, alta, e que para elas irem para o trabalho, muitas vezes uma mulher negra ficava fazendo o papel que é menos valorizado, embora não seja de forma alguma menos importante, do cuidado da casa, dos filhos, né? Então, o feminismo negro chega com essa crítica ao próprio feminismo e diz assim, peraí, eu também não sou uma mulher, né? Tem até uma autora, esqueci o nome da autora, que fez esse texto que é muito importante, que é esse pensamento. Eu também não sou uma mulher, porque o feminismo, para mim, não tá me beneficiando como tá te beneficiando, não, mulher branca. Né? Então, isso também eu acredito que é decolonial e vários movimentos de cultura. Você trouxe a importância da gente olhar para os movimentos de cultura, para os movimentos, os terreiros. Eu acho impressionante como as pessoas ainda têm muito preconceito com as religiões de origem africana, né? De matriz africana. Eu não posso nem muito. tocar um atabaque, que não precisa nem ser em terreiro, em qualquer canto. O povo já tá chamando a gente de macumbeira, já tá dizendo que não pode. Entendeu? E isso é racismo. Eu adoro tocar um atabaque. E por que não pode? Porque tem origem na população negra que o povo quer que a gente acredite que não é boa. Que vem do demônio, que não sei o quê. Ai, me poupe. Né? Então, assim, tem muitos movimentos, né, nesse sentido, e eu gosto de trazer essas doses de esperança para a gente entender e lembrar o que eu já disse antes.
a resistência aconteceu o tempo todo em paralelo a todos esses processos de opressão. Um tete-a-tete, Tarsila. Eita! Um A tete-a-tete. Raquel trouxe a ideia de fazer um tete-a-tete, vai. Tete-a-tete. Tete, como que você é decolonial? Eita, mulher. Qual a pergunta mais fácil? Olha, é um processo, né? É um processo. Eu acho que eu tento ser decolonial fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? Parando para debater e debater mais profundamente, porque o que a gente faz nas redes sociais é muito superficial. E a conversa é séria, é profunda, né? Por mais que a gente tente trazer com leveza. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é decolonial. E eu acho que a minha pesquisa não é ainda decolonial, né? Como eu gostaria, mas que eu estou nessa luta de fazer uma ciência que seja decolonial, que olhe para. Como eu pesquiso resiliência, eu pesquiso as nossas dificuldades e as nossas formas de resistência e de resiliência, os processos de enfrentamento. Então, eu quero olhar para como é que no sul global, aqui no Brasil, na África, esses enfrentamentos ocorrem. Então, essa é a minha tentativa de ser decolonial. Show! Que mais? Raquel, uma coisa importantíssima, como é que as pessoas te encontram? Ah, sim, eu tenho meu arroba lá no Instagram, né, que é o Psicoletividade, né, arroba Psicoletividade. É uma página que eu tenho para falar um pouco de saúde mental em coletividade, né? Eu não sou assim eu não apareço tanto como a Tete, né? Porque, enfim, não domino tanto assim as mídias sociais, mas eu me esforço, tá? E é um local onde eu gosto de dar voz a outras pessoas. Tudo que eu encontro, eu jogo lá. Eu encontro e jogo lá. Então, vocês podem me encontrar e conversar comigo e perguntar e sugerir conteúdos lá no arroba Psicoletividade. Fantástico. E eu também vou falar como é que vocês podem me encontrar. Né? Eu não sei em que canal vocês vão estar consumindo esse conteúdo, mas o meu arroba no Instagram é apsicóloga.sincera e no TikTok é a psicóloga sincera, o YouTube e as demais tocadores, né, de podcast também é a psicóloga sincera o nome. E é assim que vocês podem me encontrar e a gente pode trocar e também pode haver sugestões. E para finalizar, que o nosso tempo está realmente acabando, eu queria que a gente deixasse dicas. Ah, dicas decoloniais, sim. Dicas decoloniais. Para quem quiser aprender um pouquinho sobre o pensamento decolonial, tem um livrinho bem pequenininho do Boaventura de Souza Santos chamado Descolonizar, que eu acho que ajuda muito. Ele é bem pequenininho, ele tem uma linguagem fácil, né, para quem gostar mais da coisa acadêmica, né? Mas para quem não, tem um filme muito massa que tem, acho que na Netflix, na Apple, na Apple, né? TV. Isso, que é M8, né? Que fala da história de um menino que faz medicina e que todos os cadáveres da aula de anatomia são negros. E é muito interessante pensar isso e a relação dele com a espiritualidade dele, que é de uma matriz africana, né? É um filme bastante decolonial. Pois tá aí, não conheço esse filme, quero assistir urgente. A minha dica, gente, vai ser essa coleção aqui, que é uma coleção de vários livros organizados pela Heloísa Buarque de Holanda. E aqui ela traz vários textos. Esse especificamente é Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais. Então, ela junta textos de várias mulheres feministas, inclusive Lélia Gonçalves, feministas negras. Então, esse livro é bem decolonial. Bom, para encerrar o nosso programa, quero te agradecer muito, Raquel. Obrigada Foi a você, maravilhoso. Tati. Tenho a sensação de que a gente ainda tem muito o que conversar, então espero que você seja cadeira cativa. Oxe, vem aqui demais. no podcast. Então, acho que tem muitos assuntos pra gente explorar. Então, esse é o primeiro episódio desse projeto, né, que é o podcast A Psicóloga Sincera. Quem quiser apoiar esse projeto, quem acredita, quem acha que pode ser relevante, que pode contribuir para essa conscientização, né, das formas de opressão,
às quais nós somos submetidas e que pode ajudar, contribuir para a libertação das mulheres, pode estar apoiando financeiramente este projeto, esse podcast. Então, tem aqui na tela um QR Code que vocês podem acessar e vocês também podem, eu vou divulgar depois outras formas que vocês têm de apoiar financeiramente, mas eu recebo todos os apoios porque a gente quer dinheiro, né? A gente é capitalista. A gente é capitalista. Só pra... Gente, a gente não tá querendo fazer uma revolução comunista, certo? Não precisa derrubar o podcast. A gente quer dinheiro. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo episódio.